Pedro, olha, nós estamos acompanhando toda a movimentação de candidatos a prefeito e a vereador. Ana Luísa Bessa, como é o nome mesmo? É Pardal que chama a ação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, é isso ou não? Isso. É no Pardal Web que você pode denunciar qualquer irregularidade. Inclusive, a gente checou hoje de manhã, sabe quantas denúncias tem, Heródoto? Mais de 40 mil denúncias. Acho que cerca ali 41 mil denúncias, 41.900. De irregularidades ou de suposta irregularidade na campanha eleitoral. Exatamente. Está em curso. Doutor Daniel Calife, que é especialista em legislação eleitoral aqui conosco. Doutor Daniel, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Muitas coisas acontecendo em relação à sua área, doutor Daniel. Imagine, por exemplo, o seguinte, numa cidade como São Paulo, por exemplo, se um candidato, né, ele chega num prédio público, ele cerca o prédio público com filipetas, com faixa, etc, etc. Isso está dentro da lei ou não? Existem alguns parâmetros na legislação eleitoral para fazer propaganda. Por exemplo, o uso de faixas não é permitido. O que pode ser usado são bandeiras que sejam móveis, né, tidas como móveis. Mas a gente vê na rua, no dia a dia, diversas infringências a esse tipo de proibição. Sei. Agora, chegar na porta de um prédio público e distribuir filipeta também eu posso? Aquele santinho, assim? Na porta de um prédio público, não, porque um prédio público é considerado bem de uso comum. Então, na verdade, não é possível distribuir santinho, adesivo, esse tipo de material, tanto em prédios públicos, quanto inclusive, por exemplo, em shopping centers, em lugares que sejam de acesso ao público em geral. Tem que ser nas vias públicas, mas desde que não causem embaraços ao trânsito de pessoas e de veículos. Então, quer dizer, no prédio público não pode. Uma escola, por exemplo, considero como um prédio público, também não posso distribuir filipeta, nem santinho, nem coisa nenhuma na porta de escola. Não pode distribuir dentro de uma escola material de propaganda eleitoral. Não pode, uma infração à Lei 9.504/97, que regula a forma como os candidatos podem distribuir seus materiais de propaganda. Doutor Daniel, a gente estava entrevistando agora há pouquinho o nosso colega Léo Serva, que mediou o debate da TV Cultura, que culminou lá com a agressão do Datena sobre o Marçal. Numa situação como essa, o candidato agredido pode caçar a candidatura do candidato agressor? Não pode, Heródoto. A legislação eleitoral não prevê absolutamente nada que se relacione com agressão entre candidatos, sobretudo do ponto de vista de impedimento, de cassação, de impugnação de candidatura. É claro que é um fato completamente esdrúxulo, fora do comum, que gera essa espécie de questionamento. As pessoas podem achar isso degradante para o ambiente político, mas a Justiça Eleitoral só pode agir, sobretudo com essa espécie de conduta de impedir a candidatura de alguém quando existe algo previsto em lei, uma hipótese prevista em lei, que permita que um registro seja indeferido ou um candidato seja cassado. Essa conduta do Datena, ela em tese pode configurar no máximo um crime de lesão corporal, seria uma lesão corporal leve, e eu falo isso não avaliando a força da cadeirada, mas pelo fato de que o que diferencia uma lesão corporal leve de uma lesão corporal grave a incapacidade para as atividades habituais por até 30 dias, então o candidato Marçal já está fazendo campanha, já deve participar do debate hoje, então não é o caso, e isso é um crime de menor potencial ofensivo, e os crimes de menor potencial ofensivo não atraem a inelegibilidade referente a uma possível condenação criminal pelo crime que sequer aconteceu no caso, porque ainda nem tem processo. Então, ainda que venha a haver um processo, uma condenação, eu acredito que o Datena, mesmo se quiser participar das próximas eleições, não vai ter um impedimento baseado nisso. Perfeito, ficou claríssimo. Doutor Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Muito obrigado. Doutor Daniel Calife é especialista em legislação, vários assuntos interessantes para a gente poder se acertar em relação à eleição que está ocorrendo. Uma delas, várias importantes, uma delas, não pode distribuir piripeta nem santinho na porta de prédio público.
Não pode distribuir dentro de uma escola material de propaganda eleitoral. Agora são 8h40.